Evangelho, quarta-feira da 29ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de São Frei Galvão, sacerdote. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, beber e embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do seu senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 29ª semana do Tempo Comum, hoje memória obrigatória de Santo Antônio de Santana Galvão, mais conhecido como Frei Galvão, sacerdote religioso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega a continuação do 12º capítulo do Evangelho de São Lucas, ao lado da memória de Frei Galvão. Lendo um pouquinho sobre a biografia de Frei Galvão, ou de Santo Antônio de Santana Galvão, é o nome completo dele, nome religioso, nós podemos conhecer um pouco mais a beleza da história desse grande servo de Deus, esse grande operador, não só de paz, mas do cuidado com os servos da casa do Senhor. Podemos dizer que Santo Antônio de Santana Galvão, vamos falar Frei Galvão, que fica mais fácil da gente entender, né? Porque sempre quando fala Santo Antônio, já pensa em Santo Antônio. Depois, na continuação do nome de Santana Galvão, a gente corrige para ajustar de qual Santo Antônio estamos falando. Mas a vida de Frei Galvão marca para a gente um testemunho forte daquele servo que o Senhor encontrou e na alegria o colocou cuidando de sua casa. Ao longo da breve leitura da biografia que fiz a respeito de Frei Galvão, pude encontrar aqui inúmeras fundações realizadas por ele. Foram muitos os conventos e as casas religiosas que ele ajudou a fundar e que de alguma forma ele também cuidou delas, além, obviamente, de cumprir o seu ofício como frade menor pregador. Então, nós vemos aqui um grande zelo na história de Frei Galvão pelo cuidado daqueles que vão servir ao Senhor. As fundações, os mosteiros, os recolhimentos, como normalmente eram chamados, são as ilhas de espiritualidade, plantadas no meio da cidade, no ambiente onde o povo de Deus iria aos poucos se organizar no entorno, né? E dessa forma, ali, naquele lugar, o Senhor seria não apenas venerado, honrado, mas ali,
naqueles recolhimentos, daquele lugar, o Senhor iria distribuir a sua presença através dos sacramentos e da ação da igreja a muitos corações. Vejam, meus irmãos, a sua vida como religioso foi empenhada em multiplicar os cuidados pelos filhos de Deus. Se a gente olha para o Evangelho de hoje, eis aqui aquele servo bom, a quem o Senhor pôde confiar a sua casa. Eis aqui aquele servo em quem é o administrador fiel. Eis aqui o servo que é o administrador fiel e prudente, que o Senhor vai colocar à frente do cuidado do pessoal de sua casa. Quando ouvimos esse texto do Senhor, sempre na sequência do 12º capítulo, que já comentamos nesses últimos dias, a pergunta de Pedro, ela vem a calhar para a situação. É para nós ou para todos? Porque o Senhor estava falando de maneira reservada aos discípulos. E agora, o Senhor ele não dá uma resposta direta a Pedro, dizendo para quem é. Essa inserção do diálogo, marcada por São Lucas na sua narrativa, nos coloca diante desse chamado. O Senhor escolhe aqueles que colocará à frente, para que cuidem. O que significa dizer, se nós colocamos em paralelo com o texto de ontem, vocês lembram o texto de ontem? O servo que, amando, e ouvimos na nossa meditação o texto de Cláudio de Colombier, São Cláudio, que era o diretor espiritual de Santa Margarida Maria, e o ponto-chave que São Cláudio colocava era o vínculo de amor. O servo amava tanto o seu Senhor e a promessa do seu Senhor que ele ficava em vigília, e a vigília era a expressão desse amor que se consome, o desejo de estar na companhia de quem se ama. Bom, falávamos a respeito disso ontem e a relação era com o servo e o Senhor. Aqui o servo tem uma relação com os demais da casa. O Senhor, ele não apenas deseja ser esperado pelo seu servo, mas ele quer ter a alegria de colocar o seu servo para cuidar de sua casa. Então olha que coisa bonita. Porque se ontem falávamos a respeito de estarmos de prontidão à espera do Senhor, viver uma vida no amor, como é bom saber que o Senhor coloca aqueles irmãos que vão se ocupar disso, vão se ocupar dos que estão na casa, vão ter essa ocupação por nós. Como é bom saber que nós caminhamos os caminhos do Senhor, tendo ao nosso lado aqueles irmãos que o Senhor escolhe para cuidar da casa, para não deixar faltar o que é necessário para os de casa. E, de certa forma, para nos contagiar com o amor da sua espera. Porque aqueles que estão em casa e recebem os cuidados amorosos do administrador que o patrão deixou, pensam com carinho e alargam a disposição do próprio coração para amar o patrão que deixou o administrador ali. Então, o administrador que cuida dos que estão na casa, ele se torna agora um instrumento que faz aumentar, crescer, acender com maior vigor o amor dos que estão na casa pelo patrão, pelo Senhor, que está por chegar. Então, como é bom saber que o Senhor vai colocar sempre ao nosso lado aqueles irmãos e irmãs que vão cumprir esse papel por nós. Como é bom ver que o Senhor espera ser amado pelos cuidados de nossos irmãos e irmãs, porque aqueles que vão ser cuidados vão amar mais o Senhor, não por uma ação direta do Senhor, mas pelos cuidados que o administrador, que esse Senhor colocou para cuidar da casa, dispõe em favor deles. Então o Senhor quer ser mais amado através dos cuidados das mãos
daqueles que ele escolheu e colocou diante dos de sua casa para cuidar deles. Se nós olhamos para isso como coordenadores de pastoral, como pais de família, mas especialmente como sacerdotes e religiosos, como é forte esse texto, né? Mas ao mesmo tempo, como é bom saber que nós temos também, mesmo na nossa condição de sacerdote, de líder de uma comunidade, de pai de uma família, vamos ter sempre aqueles que o Senhor cuidou para colocar de nós, colocou para cuidar de nós. Não estaremos jamais sozinhos. Em muitos momentos nós seremos esse que o Senhor escolheu como administrador para confirmar os seus irmãos, assistindo-os no amor. Então Deus ama e transmite o vigor do seu amor, escolhendo um administrador desse cuidado para estar ali. Então, muitas vezes o Senhor vai te escolher como testemunho do seu amor por aqueles que Ele vai confiar a você. E o seu grande papel ali, mais do que gerenciar um grupo, orientar alguém, é transmitir a verdade e a experiência do amor grande e sem confins desse Deus por aqueles a quem Ele te confiou. Esse é o primeiro objetivo. Isso não vem sem que você tenha o exercício de um amor grande por esse Senhor. E que bom que esse exercício você não tem que improvisar sozinho, porque assim como você é colocado à frente como administrador por aqueles que estão na casa, também por você o Senhor colocou alguém como administrador, que transmitiu a você o testemunho e ao mesmo tempo foi fonte de aquecimento para o teu coração, foi fonte de crescimento para você aprender a amar o Senhor e a desejá-lo de todo o coração. Assim, quando você se torna administrador para os teus irmãos, você, graças a Deus, vai trazer consigo uma grande experiência. Em síntese, podemos dizer que o Senhor nos coloca à frente para cuidar de nossos irmãos, mas é preciso que nós nos deixemos cuidar por Deus. E quantas pessoas o Senhor, bom Deus, vai fazer passar na nossa vida para cuidar de nós. Recorda-te disso. Toda vez que você estiver diante de uma realidade que te espera para testemunho do cuidado e do carinho de Deus, recorda-te, o Senhor jamais confiaria em suas mãos os membros de sua casa para que você cuidasse sem dispor outras mãos cuidadosas por você. Então deixa que o Senhor te mostre quem são essas mãos e permita-se ser cuidado por elas. Deus tem um carinho muito grande de não deixar faltar ninguém para nenhum de seus filhos. Ele sempre vai nos conduzir ao cuidado mútuo, ao exercício da caridade segundo a medida do seu sagrado coração. E quando a gente olha o testemunho de São Frei Galvão, com tudo o que ele fez, com os recolhimentos que ele fundou, com os sofrimentos que ele passou, com o tempo em que ele ficou nesses recolhimentos, e por fim, ele depois vai para o recolhimento da luz, que é o Mosteiro da Luz, e ali no final de sua vida, aquele que muito cuidou deixou-se ser amorosamente cuidado em sua precariedade de saúde pelas irmãs, por aquelas por quem ele dedicou a vida e entregou boa parte do seu empenho, digamos assim, missionário, e termina sendo cuidado por elas. Bendito seja Deus, porque se confirmou a palavra. Por esse filho da casa do Senhor, o bom Deus dispôs ao lado dele ótimas administradoras que puderam distribuir o pão ao tempo certo, o cuidado ao tempo certo e a alegria de saber que o Senhor que nos ama está chegando e com elas Ele
amou e esperou por ele até o fim. Benditas são as mãos que nos conduzem para Deus. Benditos sejam as mãos que nos levam até Ele, no final da nossa vida nos apresentam diante dEle. Bendito seja o Deus bondoso e misericordioso, que muitas vezes conta com nossas mãos, que nossas mãos possam estar sempre entregues, estendidas sobre suas mãos, a fim de que Ele nos leve a cuidar de quantos for necessário. Conta conosco, Senhor, cumpre a Tua palavra. Nós não queremos ficar apáticos, nós não queremos deixar de cumprir e viver uma vida ao nosso modo, negligenciando toda a verdade de que Tu nos espera e cuida de nós, e dessa forma temos a sorte dos infiéis. Nós não queremos, Senhor, ter só a alegria de sermos cuidados, mas não a preocupação de cuidar, de sermos levados à punição por isso. E tampouco queremos desconhecer que somos cuidados e cuidar dentro daquilo que nos convém que seja feito. E dessa forma, termos também uma punição por isso. Ajuda-nos, Senhor, a termos a alegria de sermos cuidados por Ti, através das mãos dos nossos irmãos, e de termos a alegria de entregar a nossa vida em Suas mãos para nos tornarmos os Teus cuidados de amor por tantos outros irmãos e irmãs que esperam e precisam. Aqui estamos, somos Teus, e pela intercessão de São Frei Galvão, queremos empenhar a nossa vida nessa estrada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e pela intercessão de São Frei Galvão e de todos os santos franciscanos do Senhor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.